Bem, esse exercício é um pouco diferente em relação ao outro, porque aqui a gente vai considerar que a polia tem uma massa m, portanto, um momento de inércia. Então, a máquina de Atwood é utilizada para medir a aceleração em queda livre, g, aceleração da gravidade, por meio da aceleração de dois blocos. Admitindo-se que a polia tem um momento de inércia I e tem um raio R, e que o cabo seja inextensível, ou seja, não estica, e com massa desprezível em relação à massa dos blocos, determine a aceleração do sistema e a tração em cada um dos dois blocos. Para isso, desconsidere o atrito entre o cabo e a polia e também o atrito entre os blocos e o ar. Observação: o cabo não desliza na polia. Isso quer dizer então que cada ponto fixo do cabo ele equivale a um ponto da polia, ou seja, a aceleração do cabo é igual à aceleração tangencial da polia. Ok, no caso desse exercício em que é considerada a polia com massa, e quando a polia tem massa, ela tem momento de inércia, certo? Então, a polia tem massa, a gente considera essa massa emão, certo? A massa da polia, portanto a polia tem momento de inércia e tem um raio, ok? Aí nesse caso, a gente tem que considerar que as trações têm valores em módulo diferente em relação a um outro exercício, onde a massa da polia era desprezível em relação aos blocos. Nesse caso, não. A massa da polia tem um valor considerável em relação aos blocos. Então, portanto, tanto a tração 1 como a tração 2 têm valores diferentes. E a gente vai provar isso aqui nesse exercício, ok? Aí o restante, eu deixei, como a gente já sabe que a massa 2 é maior que a massa 1, né? E a aceleração é no sentido horário, a massa em mão é a massa da polia, portanto, a tensão, é esperado que a tensão 1, no bloco 1, seja maior que a tensão no bloco 2, ok? Aí vou começar a resolver o exercício. Nesse caso, quando a gente vai desconsiderar também que não tem atrito entre a polia e a corda, ok? E também a gente vai desconsiderar que não tem atrito entre os blocos e o ar. Então a gente não vamos considerar os atritos, ok? E também a gente tem que pensar assim, que se a polia não tem atrito, entre a corda e a polia não tem atrito, existe um momento de inércia, existe uma rotação, portanto existe uma rotação, a corda não desliza na polia, entendeu? Ela vai fazer a polia rotacionar, a polia vai rotacionar junto com a corda. Então a aceleração que tiver aqui nesse bloco vai ser a mesma aceleração que vai estar aqui na polia, ok? Porque ela vai deslizar junto com a corda. Aliás, ela vai fazer a rotação junto com a corda. Ela não vai deslizar aqui nesse ano. Vai ter uma aceleração linear aqui, ó. Uma aceleração tangencial. Onde a polia, onde a corda envolve a polia. Então vai ter uma rotação, vai ter uma aceleração linear, ok? É uma aceleração de translação. Ela vai rotacionar, fazer com que a polia rotacione. Então a aceleração vai ser igual. Bem, então, como a gente aqui vai estar trabalhando com momento de inércia, rotação,
a gente tem que saber que na polia vai existir um torque resultante na polia, porque ela vai rotacionar nesse sentido, vai ter um torque, né? E esse torque resultante é o momento de inércia vezes a aceleração angular. Veja bem, a aceleração angular é diferente de aceleração linear, ok? Deixa eu explicar aqui, ó. Torque resultante, inércia, momento de inércia e aceleração angular. Na outra foto que eu postei para você, eu coloquei ômega. Ômega é velocidade angular. Desculpe, o símbolo correto é a aceleração angular, que é alfa. E a gente sabe que a aceleração linear é igual à aceleração angular vezes o raio. O que é aceleração linear? A aceleração linear é a aceleração aqui, ó, na borda da polia, tangencial à polia. Essa aceleração linear, que é de translação, ela é igual a aceleração angular, que é a aceleração da polia, que é a rotação da polia, é a aceleração angular vezes o raio, entendeu? Então, essa aceleração linear é igual à aceleração angular vezes o raio. É o que está explicando aqui, ó. Entendeu? Onde A é a aceleração tangencial, que é a aceleração linear, é a mesma coisa que a aceleração comum para todos os movimentos, né? E o raio o raio da polia. Então essa expressão aqui iguala, a gente define a aceleração linear, que é a aceleração tangencial, igual à aceleração angular vezes o raio. Veja bem, a aceleração angular significa o quê? Que quando você rotaciona essa polia, todos os pontos dessa polia, se ela der 360 graus aqui, 2π, 360 graus é 2π, uma volta. Se ela der os 2π, cada volta que ela dá, todos os pontos dessa polia vai dar também uma volta. Não importa se ele está aqui, se ele está aqui, se ele está aqui. A hora que você der uma volta completa na polia, os outros pontos da posição que eles estavam também vai dar uma volta completa. Essa é a aceleração angular, que ela depende do ângulo e da rotação da polia. Já a aceleração linear ou tangencial é a aceleração só em volta da polia, ou da roda, ou qualquer outra, ou de um círculo, ou de um semicírculo, ou numa reta. É tudo aceleração, aceleração linear. No caso do círculo ou de um semicírculo, é tangencial, ela faz a tangência aqui. Ela é só nesse ponto. Portanto, a aceleração tangencial, ela é um valor, se ela for aqui na borda da polia. Se você pegar uma aceleração, uma polia menor, que tenha essa metade, esse valor aqui, ó, metade desse raio, você pegar a aceleração tangencial aqui, ela vai ser outro valor, entendeu? Vai ser uma aceleração menor, aqui vai ser uma aceleração tangencial menor, se você tivesse uma outra polia menor aqui, até próximo da origem do círculo, né? Do ponto central. Aqui no ponto central a aceleração tangencial é zero, entendeu? Já a aceleração angular, que é aquele alfa, ela não. Tanto faz você medir ela aqui, ela vai ter o mesmo valor em todos os pontos da polia. Aqui na metade do raio, aqui, menos no centro, porque a aceleração no centro ela é zero, não tem aceleração. Porque o centro é um ponto parado, né? É um ponto de equilíbrio, né? É o ponto de equilíbrio da inércia da massa, né? Ponto de equilíbrio da massa, no caso a polia. Bem, segundo a lei de Newton, para translação, o que é translação? É o que eu expliquei, a aceleração angular, né? Aceleração linear, tangencial. Então a translação seria a mesma coisa se fosse um ponto aqui dando voltas em volta de um centro. Então essa é a aceleração tangencial. Então isso aqui é uma translação. É um corpo dando volta ao redor de um ponto. Por exemplo, um planeta aqui e o Sol aqui no centro. É uma translação, né? Beleza. Então a segunda lei de Newton para a translação
ela implica que a força resultante é a massa vezes a aceleração desse objeto, ok? Aí a gente vai separar novamente o bloco 1, porque tem massas diferentes, e o bloco 2. Vamos fazer uma decomposição das forças no bloco 1 e no bloco 2, né? Sabendo que a aceleração é no sentido horário, ok? Tanto no bloco 1 como no bloco 2. Aqui ele desce e aqui ele sobe. Então, no bloco 1, quais são as forças que a gente tem lá no bloco 1? No caso, no bloco 1, a gente tem a força peso, que puxa para baixo, a massa 1 vezes a gravidade, menos a tensão, que está puxando para cima, certo? Então, peso menos a tensão. Tá lá. Bloco 1, peso 1, menos a tensão 1. Agora nós estamos separando a tensão porque elas têm valores diferentes, que é igual a massa 1 vezes a aceleração. Ok? Aí a gente vai decompor as forças, né? Peso 1 é a massa 1 vezes a gravidade, menos T1. Aqui já pus em módulo, aqui estava tudo com notação vetorial, né? Até a aceleração é um vetor, ok? Menos a massa é constante. Porque a massa não muda no tempo. Então, peso 1, a massa 1 vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, menos a tensão 1. Isso é igual a massa 1 vezes a aceleração do sistema, o módulo. Pronto. Essa é a nossa primeira equação que a gente encontrou para o bloco 1. No bloco 2, o que a gente tem no bloco 2? As forças que a gente vai decompor. A gente tem a tração, no sentido da aceleração, e tem a força peso 2. Então, seria a tração 2 menos o peso 2, porque o sentido da aceleração aqui é para cima, ok? Então, aqui a gente colocou aqui embaixo. Ó. No bloco 2, a tração 2 menos o peso 2 é igual a massa, aqui está errado, é massa 2, eu vou arrumar. Ok, arrumei. Então, no bloco 2, a tensão 2 menos o peso 2 é igual a massa 2 vezes a aceleração do sistema. Aí eu coloquei em módulo, né? Já decompus, troquei o valor das forças, né? Que é T2, tensão 2, menos M2 vezes a aceleração da gravidade, que é igual a massa 2 vezes a aceleração do sistema. Pronto, esse seria a nossa segunda equação para o bloco 2. Aqui a gente terminou a área, a parte da segunda lei de Newton para translação, ou um corpo que se movimenta em volta de um centro, de um ponto central. Ok? Bem, agora a gente vai considerar a segunda lei de Newton para a rotação. Então a gente vai usar a massa da polia, ok? Como referência. Então, as forças que trabalham na polia. Então, na polia, a gente tem a tração, né? Então, a gente tem como a tração está puxando, né? E está fazendo um momento circular aqui, um momento de inércia, uma rotação. Aqui, como tem uma rotação e está sendo puxado, uma força que puxa para baixo, a gente tem um torque aqui. Tem um torque. O que é o torque? O torque é a tração, que está puxando, vezes o raio, a distância, né? Sempre o torque é considerado como a força vezes a distância. A distância aqui é o raio, até o ponto central. O ponto de equilíbrio aqui é o centro da polia. Então, seria essa distância aqui, ó, que é o raio. Então, seria a tração, como a tração, o torque é igual a força vezes a distância, então seria T1, nesse ponto aqui seria T1 vezes o raio. E nesse outro ponto aqui também tem uma tração, T2. Então aqui seria T2 vezes o raio. Aqui seria o torque nesse ponto aqui.
Então a gente vai ter que usar, na segunda lei de Newton, o torque resultante para a rotação. O torque resultante é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular, porque a gente vai trabalhar com aceleração em todos os pontos da polia, considerando-se a polia com massa m, né? Mas a gente sabe, igual eu expliquei antes, que a tração resultante seria igual a tração 1 menos a tração 2. Aqui é a tração 1, por causa do bloco 1, e aqui seria a tração 2, devido ao bloco 2. Então, como é nesse sentido, então seria a tração, o torque 1 menos o torque 2, porque está nesse sentido. Então, o torque 1 aqui é positivo e aqui é negativo, porque está nesse sentido a aceleração da polia. Entendeu? A rotação. Então, temos que o torque resultante, como o torque resultante é o torque 1 menos o torque 2, então a gente colocou aqui, ó, torque resultante, eu substituí o torque resultante pelo torque 1 menos o torque 2. É igual a inércia vezes a aceleração angular. Ok? Mas quem é o torque 1 e quem é o torque 2? Eu já expliquei anteriormente. Eu fiz um outro desenho aqui da polia. Então, o torque 1 seria esse ponto aqui, ó. Aqui seria o torque 1. O que é o torque 1? O torque 1, ele é a tensão 1 vezes o raio, porque aqui tem um ângulo de 90 graus aqui, entendeu? Então o seno desse ângulo é 1, né? Seno de 90 graus é 1. Então, a distância, o torque seria a tensão 1 vezes o R. Nesse outro ponto aqui, seria o torque 2, certo? Então, o torque 2 seria a tensão 2 vezes o raio também, porque tem o mesmo ângulo de 90 graus aqui, ó. Sendo 90 graus é 1. Voltando, agora eu coloquei, ó, o torque 1, nesse ponto, é a tração 1 vezes o raio. O torque 2, nesse ponto, é a tração 2 vezes o raio, ok? É o que eu coloquei aqui, ó. Então, nós temos que o torque 1, estou tudo em vetor, notação vetorial ainda. Torque 1 é igual a tração 1, vetor também, vezes o raio. O torque 2, tração 2 vezes o raio. Bom, eu sabendo isso, eu vou substituir lá na minha equação de torque 1 e torque 2. Eu substituí, então, o torque 1, tração 1 vezes o raio, menos o torque 2, tração 2 vezes o raio, que é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Essa diferença de T1 e T2 se deu devido lá no exercício, o bloco maior, com mais massa, ele está aqui, e a aceleração é nesse sentido. Então, seria o torque 1 positivo, no sentido da aceleração, menos o torque 2. Por isso que tem essa diferença de sinal aqui, ó. Ok? Beleza. Mas quem é alfa? Aceleração angular. A gente já deu essa propriedade, que a aceleração angular, sabemos que a aceleração angular, a aceleração tangencial, aliás, essa aceleração tangencial, que é linear, é a mesma coisa, tangencial e linear é uma coisa só. A aceleração linear ou tangencial, ela é dada por essa expressão aqui, ó. Aceleração angular vezes o raio, ok? Já tinha colocado aqui anteriormente para você, ó. Ok? A gente fazendo uma troca de posição aqui, a gente, para achar essa aceleração, a gente vai fazer então joga um raio dividindo e a gente acha a aceleração. Então, a aceleração angular, então, vai ser a aceleração tangencial dividido pelo raio, ok? Então, agora a gente já sabe o valor da aceleração angular, né? Em relação
aceleração tangencial, em comparação às duas. Aí ele vai substituir esse valor. Vai substituir esse valor aqui, ó. Vai colocar esse valor encontrado, ok? Que seria a tração 1 vezes o raio, menos a tração 2 vezes o raio, vezes o momento de inércia, vezes a aceleração tangencial agora sobre o raio, que foi o que a gente encontrou lá, que a gente substituiu aqui, ó. Ok? Aqui eu já deixei só em módulo, tirei a notação vetorial, porque a gente vai trabalhar com módulo, a gente quer saber a gente quer saber de valores, né? Não de direção, não de vetor. Então a gente já eliminou a parte de vetorial. Vamos trabalhar com módulo, ok? Bom, aqui a gente percebe que o raio ele está comum nos dois termos. Então eu coloquei o raio em evidência. Ficou T1 menos T2, que é tração 1 menos tração 2, é igual a inércia vezes a aceleração linear ou tangencial, dividido pelo raio, ok? O que eu vou fazer? Vou trazer esse raio, eu vou dividir esse raio, trazer para baixo aqui, ó. Pro outro lado, dividindo, a gente vai encontrar a terceira equação, que é T1 menos T2, tração 1 menos tração 2 é igual a momento de inércia vezes a aceleração linear, tangencial, dividido pelo raio ao quadrado. Essa daqui seria a nossa terceira equação, já se referindo à apolia, né? A gente teve duas para o bloco 1 para o bloco 1, uma para o bloco 2, e a terceira já relativo à apolia, às forças da apolia. Aí, o que acontece? A gente vai montar um sisteminha de equações, ok? O que seria o sistema de equações? Montando esse sisteminha. Peguei a equação 1, pus aqui. A equação 2, que eu achei lá, pus aqui. E a equação 3, montei um sisteminha e fiz a soma. Somei os termos. O que acontece? Quando eu faço isso, eu já percebo que a tração, ela é comum. A gente consegue eliminar a tração 1 com a tração 1 aqui e a tração 2 com a tração 2 aqui. E somando vai me sobrar só M1G menos M2G, que é igual a M1A mais, somei desse outro lado da igualdade, né? M1A mais M2A mais IA sobre R ao quadrado, né? Eu não vou falar mais ou menos de inércia, aceleração tangencial, porque anterior já deixei claro que esse A aqui não é mais a aceleração angular, é a aceleração tangencial, ok? Linear, ou linear, né? A gente já está trabalhando só, quer dizer que então que a aceleração, para que eu fiz aquela mudança da tangencial para linear, da aceleração angular de alfa para essa aceleração A tangencial, porque para ter a gente já tinha essa aceleração aqui no bloco, ó, no sistema, a gente transformou tudo uma mesma aceleração, entendeu? Que é o que interessa para a gente, é a aceleração do sistema, aceleração linear, ok? Que essa aceleração linear é a aceleração que a gente conhece, assim, é mais comum, né? No caso, serve para todos os corpos, né, em movimento. Aí me deu essa equação, eu coloquei em evidência a gravidade, ficou M1, M2, que é igual, coloquei em evidência a aceleração, que tem nos três termos, ficou M1 mais M2, que é IA sobre R ao quadrado. Aí eu joguei essa parte que estava junto com a aceleração, joguei dividindo para lá, ok? Mas esse resultado eu inverto, né? Porque eu quero saber da aceleração. Então no caso é comum, né? O termo que a gente está procurando fica do lado esquerdo. Então a aceleração do meu sistema vai ser M1 menos M2, o G estava em evidência, eu posso colocar fora da fração, é a mesma coisa. Então ficou M1
menos M2, dividido por M1 mais M2, mais a IA sobre R ao quadrado, ou momento de inércia vezes aceleração linear. Ah, tem um erro aqui. É que eu tinha, a hora que eu coloquei em evidência aqui, eu coloquei a aceleração em evidência aqui, mas eu esqueci de tirar aqui, ó. Entendeu? Aqui vai ficar só o momento de inércia dividido pelo raio ao quadrado, entendeu? Então aqui ficou, então, eu joguei todo o que estava do lado da aceleração dividindo, ficou então a gravidade, né, vezes a massa 1 menos a massa 2, dividido pela massa 1 mais a massa 2, mais o momento de inércia pelo raio ao quadrado, ok? Como comumente a aceleração, a gente faz uma mudança de lado para ficar esteticamente, matematicamente certo, correto, comum, né? O que acontece? A aceleração, ela é igual, então, eu tiro esses parênteses, não é necessário usar o parênteses, porque eu vou usar uma fração. Então, a massa 1 menos a massa 2, dividido pela massa 1 mais a massa 2, mais a momento de inércia dividido pelo raio ao quadrado. Tudo isso vezes a gravidade do sistema, a aceleração da gravidade. Essa aqui é a aceleração do sistema para a polia com massa considerável, com uma massa considerável, portanto, um momento de inércia, ok? Na verdade, aqui eu vou explicar o seguinte. O que acontece? Vamos comparar essa parte da aceleração com a aceleração do outro exercício, que a polia não tinha que tinha massa desprezível. Ou seja, massa não era nem não era considerada em relação à massa dos blocos, uma massa desprezível no outro exercício. O que acontece? Se o momento de inércia aqui tender a zero, eu estou falando de limite, entendeu? Se o momento de inércia tender a zero, essa parte aqui, I sobre R ao quadrado, é zero. Aí, aqui sendo zero, o restante que sobra vai ser a mesma aceleração do caso anterior, que a polia não tinha massa. Porque o que está diferenciando essa aceleração da aceleração do outro exercício é justamente o momento de inércia da polia pelo raio da polia ao quadrado. Então, se o momento da inércia for zero, tender a zero, essa parte da equação vai ser zero, né? Aqui vai ser zero e vai voltar a ser uma polia com massa desprezível do primeiro caso, do primeiro exercício que eu passei, entendeu? A única diferença, então, que diferencia o exercício anterior desse exercício é justamente o momento de inércia pelo raio da polia, porque a gente está considerando que a polia tem uma massa considerável, entendeu? Só isso que eu queria explicar. Eu vou apagar tudo e vou fazer a segunda parte desse exercício, que é para descobrir o módulo da tração 1 e o módulo da tração 2.